O body horror, ou horror biológico, é um subgênero cinematográfico derivado do terror que usa como sua maior estratégia a apresentação de violações gráficas ou psicologicamente perturbadoras ao corpo humano padrão. Exemplos dessas violações podem consistir em sexo aberrante, mutações, mutilação, zumbificação, violência gratuita, doenças ou movimentos não naturais do corpo humano. Embora tenha sido aplicado e popularizado como um subgênero derivado do terror cinematográfico, o conceito do terror body horror tem suas origens na literatura gótica e dela foi para outras mídias. A estudiosa de cinema Linda Williams englobou o horror biológico como um dos 3 gêneros corporais grosseiros ou de excesso do cinema, junto com a pornografia e o melodrama. Segundo Williams, o sucesso das obras desse subgênero é determinado a partir do grau de envolvimento e sentimentos do público pelo que é reproduzido na tela. Ela exemplifica seu ponto dizendo que o espectador pode sentir medo através do horror, simpatia através do melodrama ou excitação sexual através da pornografia. O livro Horror Literature Through History diz que o horror biológico volta-se para o medo do corpo e os limites da carne, bem como celebra as capacidades e potencialidades transformadoras inerentes ao corpo. Essas transformações corporais são sempre ambíguas, violentas e ao mesmo tempo libertadoras e repulsivamente belas, segundo o livro. O horror biológico agrega características de outros subgêneros de terror, mas traz diferenças. Exemplos dessas semelhanças são o uso das mutilações que também estão presentes em filmes de slashers, splaters ou até filmes de monstros, mas no que tange mensagem e intenção, eles são diferentes do horror biológico. Uma diferença comum no body horror é o fato de as violações ou distorções dos corpos geralmente não serem resultados de violências imediatas ou atos singulares, mas sim derivadas de uma espécie de perda de controle consciente sobre o corpo por meio de mutação, doença ou outras formas de transformação corporal descontrolada. É um subgênero que pretende evocar sentimentos no espectador de intensos desgostos físicos e psicológicos, ou também nojo, explorando as ansiedades de vulnerabilidade física dos personagens em quem está assistindo. Desde o século XVIII, o gênero se tornou popular, mas foi polemizado pelos críticos que viram o gênero e seus elementos temáticos como ameaçadores ou perigosos para a sociedade, segundo eles. Por causa das cenas de violência gratuitas e gráficas, ou pelo fato dos enredos dos filmes serem tabus em alguns países, a categoria de terror que o body horror se enquadra sempre é censurada em vários países. E um exemplo disso são os filmes da série Centopeia Humana, que foram chamados de pornografia de tortura e bastante criticados por segundos críticos do Reino Unido e Austrália, por exemplo, que baniram o segundo filme da série em sua versão sem cortes dos circuitos de cinema dos países, por considerarem que os filmes incluíam descrições excessivamente
apelativas e gratuitas de perversão sexual destrutiva, segundo suas próprias palavras. E para terminar o tema, é importante ressaltar que os filmes e as mídias que se enquadram no body horror refletem uma ansiedade social corporal específica e também podem ser bem úteis fornecendo comentários sociais sobre a história e, consequentemente, até influenciar a cultura contemporânea. Então eu peço um pouquinho de paciência para que a gente olhe esses filmes com um pouquinho mais de atenção nos subtextos deles, em seus roteiros, e não só no gore, não só no que a gente considera bizarrice e muito menos só na parte sanguinária da coisa.